5. Vamos ler apenas um verso nessa manhã, para a nossa meditação. À noite também será o mesmo verso. Não tenho como garantir que vai ser exatamente a mesma mensagem, mas baseado no mesmo estudo, na mesma meditação, isso eu posso garantir. Romanos 5, verso 8. Nós estamos nesse mês, nosso tema de aniversário é uma igreja unida no sentido de por meio, né, do amor de Deus. Nós temos ao longo dos domingos meditado sobre isso, refletido sobre o que é esse amor e o que ele requer de nós, inclusive em relação ao nosso próximo. E a Bíblia ela é rica em falar do amor de Deus. E esse é um verso onde esse amor está explicitado, está compactado, essa grande mensagem num único verso. Aquilo que talvez nós precisaríamos ler um livro inteiro da Bíblia, ou um capítulo, aqui o apóstolo Paulo ele consegue compactar, reunir num único verso, que eu queria ler, que é Romanos 5,8. Quando ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A palavra amor é uma palavra que dificilmente sofre qualquer rejeição. Quando você fala de amar ou de amor, não posso dizer que 100%, porque sempre tem alguém que estraga, né? A unanimidade. Mas a maioria das pessoas vai dizer, o amor é bom, o amor é importante. Não importa o credo, não importa a origem, não importa o status financeiro, mas a pessoa vai dizer, sim, o amor é uma coisa muito boa, muito importante. A questão é que essas pessoas, nós estamos conversando com elas, nós podemos estar falando de diferentes tipos de amor. Nós podemos estar falando do amor da família, né? Pais e filhos, do amor romântico, né? Do cônjuge. Eu estou falando de muitas maneiras de manifestação de amor. Quando nós olhamos as expressões de arte popular, né? Contemporânea, nossa, talvez a expressão que mais nos conquiste e fale sobre isso sejam os filmes, né? Interessante perceber como nos filmes sempre o amor é o redentor. Não sei se você parou para pensar nisso. Mesmo no filme de ação, os roteiristas parecem que não conseguem escapar, e a minha teoria é que eles não conseguem escapar, né, de que tem que ter uma história, um fio de amor, mesmo que seja por trás da ação, por trás da guerra, por trás do que for. Você vê um filme, por exemplo, sobre uma batalha, e alguém inclui naquele filme de uma maneira a história, talvez, de um soldado que deixou o amor na sua pátria, né? Sua esposa, seus filhos. Ou, às vezes, pelo amor à pátria. A ideia de que o amor redime, mesmo que o ser humano não seja capaz de entender qual o amor que redime. Mas ele tateando no escuro, ele toca nessa percepção. O amor é importante e parece que ele é a solução para o nosso problema maior. E isso, meus irmãos, acontece porque nós fomos criados numa relação pactual de amor com Deus. E a queda, apesar de nos alienar, nos separar de Deus, ela não apagou isso em nós. Ainda há em nós, mesmo antes da graça de Deus nos alcançar, algo que nos diz que tem um amor que resolve, que cura, que conserta, que renova, que redime. Mas nós precisamos da revelação da Bíblia, da palavra de Deus, de forma proposicional dizer qual é esse amor. Nós entendemos que é algum tipo de amor, mas qual é e o que ele significa? E como eu disse, o apóstolo Paulo resume isso muito bem nesse verso. E esse verso ele é por demais rico, mas eu quero observar, fragmentar em parte esse verso, não como vários ensinamentos ou várias verdades, mas como elos numa mesma corrente, para entender o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui e como isso pode nos ensinar e nos edificar nessa manhã. Então o título dessa mensagem é O Amor, Fruto da Graça, falando sobre a natureza do amor de Deus por pecadores. A primeira coisa que Paulo diz no verso 8, que aliás é o verso que inspirou o nome do Ministério da nossa juventude, né? Pro nobis é a expressão latina de por nós.
esse nome foi escolhido dessa maneira. Antes de eu chegar, inclusive, então tem mais de 10 anos. Eu cheguei aqui há 10 anos atrás, já era esse nome. Talvez esse nome tenha sido escolhido há 11 ou 12 anos atrás, para ser a identificação do Ministério da Juventude da nossa igreja. É baseado nesse verso, Romanos 5:8. Mas a primeira expressão que Paulo apresenta é uma expressão de contraste. Ele começa o verso com mas Deus. Mas Deus. Porque Paulo está estabelecendo aqui um contraste entre o amor dos homens e o amor de Deus. Perceba, Paulo não quer que haja qualquer dúvida sobre de que tipo de amor ele está falando, e ele estava descrevendo o que Deus está fazendo, então ele acrescenta um contraste. Mas Deus, se você olhar para a sua Bíblia, nos versos 1 a 5, da carta aos Romanos, Paulo estava argumentando sobre o fato de que nós somos justificados diante de Deus graças à obra de Cristo. É assim que ele começa o capítulo 5, falando de justificação pela obra de Cristo, porque, na verdade, o tema da justificação já estava na carta desde o capítulo 3. No capítulo 3, Paulo começou a falar de justificação. Ele começa a falar desse tema tão importante para ele, tão caro para a mensagem apostólica. Ele estava construindo um raciocínio para mostrar, desde o início da carta, em especial no capítulo 3, que pelo fato dos homens estarem alienados, ou seja, separados de Deus, para que sejam reconciliados, eles precisam ser justificados diante de Deus. Então ele começa dizendo o que não justifica o homem, e ele fala da lei, das obras, qualquer outra coisa, até passar a dizer o que de fato traz justificação. Essa expressão, justificação, que ele trabalha aqui no início do capítulo 5, é uma expressão extraída do sistema jurídico romano. Ela significava declarar alguém justo, ou seja, alguém não é mais culpado, não é mais considerado culpado. E é com isso que Paulo está conectando esse verso quando ele faz esse contraste. Sendo inimigos de Deus, os homens não podem se justificar por si mesmos diante do Todo-Poderoso. É o que ele falou em Romanos de 1 a 3. E no versículo 6, ele mostra que, para concluir os versos iniciais, ele tem que fazer um apontamento, um direcionamento claro. Olha para o versículo 6, quando ele diz claramente: Cristo morreu pelos ímpios. Porque ele passou alguns capítulos dizendo que todos os homens são ímpios. O judeu é ímpio, o gentio é ímpio. Estamos todos longe de Deus. E ele vai dizer: mas Cristo morreu em favor de ímpios. Essa é a abolição do Evangelho. Morreu em favor de ímpios. É isso que ele vai dizer no versículo 6. Só que no verso 7, ele vai mostrar que esse ato de amor, que é a justificação, é diferente de qualquer outro ato de amor. Por isso que no versículo 7 ele explica que os homens têm um tipo de amor. Os homens são capazes de morrer talvez por aquilo que eles considerem dignos, honesto, justo, mas Deus. Esse que é o contraste. Eu e você podemos demonstrar amor e até amor de sacrifício por pessoas que nós consideramos que valem tal sacrifício. Pelo filho, pela mãe, pelo irmão, pelo pai, talvez por um amigo que é tão chegado como um irmão. Mas Paulo está dizendo, esse amor é possível que haja entre vocês. Mas Deus demonstra um amor de outra natureza. Meus irmãos, a diferença do amor de Deus e o nosso não é só na quantidade. Não é só porque Deus ama muito e nós amamos, sabemos disso, pouco ou menos do que deveríamos. A questão não é só a quantidade. Porque senão alguém poderia pensar, então pastor, é possível talvez nosso amor crescer, o meu ou de alguém crescer tanto para amar como Deus ama, na mesma quantidade? Se isso fosse possível, não seria igualado ainda ao amor de Deus, porque o amor de Deus é de outra qualidade, é de outro tipo, outra natureza. Por isso Paulo faz esse contraste. O amor de Deus é superior ao nosso na qualidade. Porque enquanto alguém pode oferecer a sua vida por algo que considera justo, Deus entrega o Filho dele para morrer por aqueles que não são justos, a fim de justificá-los. Essa era toda a argumentação da justificação.
O que Paulo está mostrando é que o amor de Deus não é causado por nada que há em nós. Ele tem origem em Deus e somente em Deus. O nosso amor, normalmente, nosso amor natural do ser humano na vida cotidiana, é um amor que busca algo que possa lhe atrair, ou que possa ser recíproco, no mínimo, na questão do valor. O amor de Deus tem Deus como fonte e a glória de Deus como fim. Deus tem um amor que não é só maior do que o nosso, ele é superior na qualidade ao nosso. E Paulo está dizendo, meus irmãos, vocês podem demonstrar um tipo de amor, eu estou falando sobre morrer por outro para justificar, mas o grande diferencial não é só isso, é que Deus fez isso por gente que não tem nada para oferecer ou para atrair o seu amor. Mas Deus o quê? O apóstolo continua. Deus prova o seu próprio amor para conosco. O verbo que é traduzido como provar aqui é uma tradução literal. É uma tradução literal da palavra que aparece no original. A ideia de trazer, de demonstrar de forma a não deixar dúvida. O que Paulo está dizendo é, Deus tem um amor que é diferente e esse amor é provado. Está demonstrado sem ter como ser questionado. Ele, interessantemente, usou esse verbo, o verbo provar, no texto original, no tempo presente. Mas depois, quando ele continuou no verso falando que Cristo morreu, ele usa o passado, ele diz que Cristo ter morrido. E alguns estudiosos vão perceber que essa diferença de tempo verbal não é casual. É porque, apesar da cruz ser um evento passado, ela mostra o amor de Deus hoje e para sempre. Essa é a ideia de Paulo. Nós estamos falando de um amor que tem uma prova que está no passado, mas ele é provado constantemente. Um dos estudiosos que percebe isso é o Leon Morris. Ele diz assim, a cruz é um evento do passado, mas ela continua demonstrando o amor de Deus. É isso que Paulo quer dizer. Deus tem um amor de outra natureza, um amor que foi provado, mas não só provado no passado. O evento está no passado, mas a prova está conosco todos os dias. Ao contrário do amor humano, que pode ser facilmente questionado pelas nossas incoerências, o amor de Deus está comprovado. Todos os dias está exposto, demonstrado. A prova do amor de Deus pelo seu povo, em todas as eras, é a morte de Cristo em nosso favor. Interessante isso, porque na semana passada, inclusive, João Paulo falou sobre isso. Muitas vezes você pode pensar ou até falar para alguém, olha, eu não me sinto amado por Deus. Eu não me sinto amado. Mas a pergunta é, o que mais Deus pode fazer para te dar certeza de que Ele te ama? Além de entregar o próprio filho. O que mais ele precisa fazer? A prova já está dada. A nossa salvação, a nossa convicção de sermos filhos de Deus, não está baseada naquilo que nós sentimos, mas num evento do passado, que demonstra para sempre, em todas as eras, que Deus provou o seu amor. A igreja é alvo de um amor que não está em dúvida, não está em xeque. Porque quem ama é Deus, que tem um amor de outra qualidade. É um amor que não depende do objeto amado. E quem ama é Deus, que provou na história o seu amor, de forma a ser demonstrado eternamente. Ele entregou o Filho eterno. Não há como fazer nada maior do que isso, para provar o amor dele por você. Quando o apóstolo João escreve sua primeira carta, que eu apresentei no primeiro sermão desse mês, 1 João 4, verso 9, diz assim o apóstolo, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu acho interessante a construção do apóstolo, porque ele diz que o amor de Deus se manifestou em nós, não para nós. Não é que Deus manifestou o amor dele para que você visse somente. Ele manifestou esse amor
em você, no povo, nas pessoas, como Cristo morreu por nós, de João. O amor de Deus é provado, ele é comprovado para conosco, porque nós experimentamos esse amor. Aquilo que foi feito na história continua hoje anunciando esse amor. Então Paulo está fazendo um contraste para mostrar a superioridade do amor de Deus e demonstrar que esse amor tem uma evidência que não deve ser questionada, não pode ser questionada. E aí ele passa a dizer qual é ela. Porque esse é o único verso. Nós só estamos dividindo um pouco para entender melhor o que ele traz de mensagem para nós. Porque Paulo diz, mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Nós temos aqui a prova do amor de Deus. Cristo morreu. Nós gostamos de provas de amor. Nem sempre o que nós esperamos ou exigimos são provas verdadeiras, infelizmente. Nós podemos dar ou exigir provas falsas de amor uns dos outros. Mas o amor de Deus, que é diferente do nosso na qualidade, ele é diferente, ele pode ser diferença também nesse aspecto. Porque ele é um amor que está provado e ele é um amor que tem uma clara declaração, um claro fundamento. Cristo morreu. Esse evento histórico, a morte do nosso Salvador, ele tem, meus irmãos, um significado teológico e tem implicação para a vida. O significado teológico foi revelado de forma progressiva, por exemplo, pelo sistema de sacrifício do Antigo Testamento. O que acontecia no Antigo Testamento? Você trazia um cordeiro que era morto no seu lugar, já que a lei prescrevia que o pecador deveria morrer, mas prescrevia que outro poderia ter a vida derramada em lugar. Esse era o sistema de sacrifício no Antigo Testamento que revelava progressivamente essa verdade da importância dessa morte em lugar. Esse sistema que estava no Antigo Testamento, ele foi ordenado na lei dada por Deus como uma referência a um evento, a libertação dos hebreus no Egito. Quando na última noite o povo hebreu foi poupado do juízo e da morte, pois estavam nas suas casas, cobertos pelo sangue dos cordeiros. Esse evento deu a base para a lei, que era o fundamento de um sistema de sacrifícios. E todos eles revelavam progressivamente o significado teológico daquilo que Paulo está dizendo aqui. Cristo morreu. Essa é a prova do amor de Deus. Cristo morreu. Quando João, o evangelista, registra as palavras de João, o Batista, Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 29, ele diz assim, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista usou uma expressão única para dizer que agora não mais precisava de vários cordeiros, um para cada um de nós, e repetidas vezes, porque agora um cordeiro, um C maiúsculo, um cordeiro, morreria para tirar o pecado de todos os remidos, todos os perdoados. Isaías, nós lemos ainda há pouco, na liturgia do culto, havia predito isso, apenas atenção ao versos 5 e 6 de Isaías 53. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O amor de Deus, ele foi provado no fato de que seu Filho morreu por nós. O amor de Deus é visto todo dia, quando nós lembramos desse evento histórico, da entrega do seu Filho para morrer em nosso lugar. Charles Spurgeon, comentando essa passagem numa pregação, ele afirma, ele, está falando de Deus, fez o máximo por nós, quando menos merecíamos.
Ó, que amor é esse? Que ele seja derramado sobre o nosso pobre coração de pedra e anunciado por nós a outros. Quando não éramos justos, menos ainda bons, Cristo morreu por nós. Que amor? Um amor que é superior na qualidade, comprovado pela entrega do Filho. E como diz Spurgeon aqui, é a última expressão do verso, sendo nós ainda pecadores. Essa é uma referência ao estado natural dos homens. O texto não fala de amor enquanto nós praticávamos algum pecado específico, não. Como se nós tivéssemos os pecados como atos isolados. Ele está falando do nosso estado. Nós éramos pecadores, essa era a nossa natureza. Nós somos alvo do amor de Deus, provado pela morte do seu Filho, apesar do nosso estado de pecado. Bem, chamar as pessoas de pecadores ficou fora de moda já há algum tempo. Alguns anos atrás, era visto como um problema chamar as pessoas de pecadores para a autoimagem delas, né? Mas agora, em nossos dias, já não é fora de moda. Em nossos dias, chamar alguém de pecador ou anunciar que alguém é pecador é considerado uma ofensa. Uma ofensa. Inclusive, tem um livro, para aqueles mais afeitos à teologia, gostam de estudar, chamado A Igreja e a Ofensa do Amor de Deus. Se não me engano, esse é o nome em português. Recomendo a leitura desse livro. Porque essa mensagem, ela é de fato uma ofensa. Porque ela dá a boa notícia, nos lembrando que nós recebemos a boa notícia reconhecendo o nosso estado de miséria. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores. Eu me lembro quando, talvez eu tenha relatado isso em outra oportunidade, eu ouvia 2 cristãos maduros, não são dessa igreja, maduros pelo menos de tempo. Um deles, pelo menos de vida cristã, tem mais tempo do que eu tenho de vida. E eles, ambos, apreciadores de música, inclusive um deles com traço de composição. Eu me lembro quando eu e o David conversamos sobre as composições que o David está fazendo. E eles conversavam sobre compor uma música. E um deles falou assim, mas tem que ter cuidado para não usar algumas palavras que podem causar dificuldade. Aí qual? Por exemplo, pecador na música não fica legal. E eu fiquei pensando, como que pecador numa música que fala do Evangelho não fica legal? O próximo passo, então, vai ser nós deixarmos de dizer o que a Bíblia diz e dizer, Cristo morreu por nós, ponto. A grandiosidade desse amor, ela está medida no fato de que Ele morreu por nós, sendo nós pecadores, gente que não merece ser alvo desse amor. Porque se nós fôssemos merecedores desse amor, esse amor seria igual a qualquer outro amor. Qualquer outro. O pecado é uma ofensa contra Deus e viver contra a sua vontade. Então chega a ser irônico que nós, seres humanos, os ofensores de Deus, nos sintamos ofendidos e chamados de pecadores, já que nós somos os ofensores. Mas a Bíblia descreve exatamente assim o nosso estado. E isso lança ainda mais luz sobre o tamanho do amor de Deus e sobre a sua qualidade. Um estado de alienação, de separação de Deus, rebelião contra Ele e contra o seu padrão de vida, não impediu que o amor de Deus nos alcançasse. Toda essa rebelião, toda essa obstinação, toda essa teimosia, todo esse coração endurecido, não foi barreira suficiente contra o amor de Deus. Aliás, esse é um grande encorajamento para a pregação do Evangelho, né? Talvez você tenha alguém que você conhece no trabalho, na escola, na família, às vezes na sua casa, que você pensa assim, meu Deus, que pessoa teimosa em não confiar em Deus. Que rebeldia no coração. Mas não se desanime, porque isso não é barreira para o amor de Deus. O amor de Deus, Ele derruba essa barreira. E a prova disso somos eu e você. Derrubou no nosso coração essa barreira. Deus prova o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não precisa que nós melhoremos um pouco para que Ele nos salve. Ele não precisa que nós demos pequenos ajustes antes que Ele nos salve. É por isso que Jesus Cristo, ouvindo as conversas e sabendo do coração de alguns dos fariseus que estavam entre eles arrazoando, pensando, está comendo com pecadores? Como é isso?
Ele diz, o são não precisa de médico. O que ele está querendo dizer é, quem se sente saudável aos próprios olhos nunca vai buscar um médico. Ou, para ser mais claro, vocês realmente nunca vão buscar um médico. Mas eu vim para os enfermos, para os doentes, aqueles que sabem que seu estado é esse e precisam do pecado, precisam, por causa do pecado, de um Salvador. Charles Hodge, talvez o maior teólogo do presbiterianismo, vai explicar assim o amor de Deus, conforme exposto em Romanos. Se Deus nos amasse porque nós o amamos, ele nos amaria somente enquanto nós o amássemos, e sob essa condição. Logo, nossa salvação dependeria da constância do nosso coração traiçoeiro. Mas Deus nos ama enquanto pecadores, tendo Cristo morrido por nós enquanto ímpios. Nossa salvação depende, como argumentou o apóstolo, não em sermos amáveis, mas na constância do amor de Deus. Nós somos justificados porque Deus nos amou, apesar de quem nós somos. Não em razão do que somos, é apesar de nós. O amor de Deus, então ele ganha um contorno ainda mais belo. Quando nós somos lembrados que ele é distinto do nosso na quantidade, mas também na qualidade, já que ele não é um amor causado, atraído por algo que pode ser oferecido por nenhum de nós. Ele é um amor provado no tempo e no espaço. Houve um evento que confirmou todas as promessas do passado e que deixa patente todo dia esse amor. Cristo, o Filho de Deus, morreu. Literalmente. O apóstolo Paulo, inclusive, está fazendo essa construção tão clara, e os outros apóstolos também assim, que já nos seus dias existiam falsos ensinos sobre um tipo de aparência de morte. Depois, várias heresias foram construídas para dizer que não morreu o Salvador ou o Filho de Deus. Mas se não fosse assim, esse amor não teria comprovação alguma. Mas Deus prova o seu amor por nós, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como podemos concluir essa breve meditação no amor de Deus por nós, demonstrado em Cristo? Com apenas 2 aspectos. Primeiro, poderíamos chamar de vertical, aquilo que Deus faz em nosso favor e que nós devemos responder. Porque a questão é, se Deus assim nos ama, nós devemos amá-lo. Perceba, não é nós podemos, nós devemos, nós somos devedores de amor a Deus, já que fomos alvos desse amor. E a forma mais segura de saber se você ama a Deus, presta atenção nisso, porque isso tem aplicação, ou isso na verdade é uma aplicação, é a disposição em obedecê-lo. O próprio João, conhecido como o apóstolo do amor, no Evangelho, João 14, verso 21, registrando as palavras de Jesus, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se Deus assim nos ama, devemos amar, e o nosso amor por Deus é demonstrado na nossa obediência a Ele. O próprio Jesus diz, ter os meus mandamentos e guardá-los é a evidência de que você me ama. É a evidência de que você está num amor pactual, numa relação de aliança comigo. O amor de Deus por nós não é um sentimento. Logo, ter um amor por Deus que seja baseado em sentimentos somente, não terá qualquer fundamentação bíblica. Nós não somos chamados a sentir algo por Deus. Eu sei que é estranho falar de amor e falar que não é para sentir, né? Tem coisas que nós vamos sentir. Mas a nossa vocação principal não é essa. Não é sentir algo por Deus, mas é responder o amor dele com obediência. Mostrando, Senhor, como eu te amo. E por isso, eu quero obedecer cada vez mais a tua palavra. Quero submeter ela, vencer as minhas teimosias pelo poder do teu Espírito em mim, para eu te obedecer. Já que obedecer o Senhor é evidência segura de que eu amo. Você quer avaliar o próprio amor por Deus? Não é avaliar o amor do outro, é o seu próprio amor. Busca o Senhor em autoexame, autoavaliação. Fala, Senhor, como eu tenho lidado com a tua lei, com os teus mandamentos? Eu tenho
tomados como uma obrigação penosa, algo ruim que eu faço porque sou obrigado, ou faço quando alguém está vendo, ou eu desejo, mesmo que eu esteja em luta, eu desejo te obedecer cada vez mais. Esse desejo, essa dedicação intencional, esse esforço, é a demonstração de que você já foi alvo do amor de Deus e agora deve responder esse amor, que na prática significa buscar obedecê-lo. Se Deus assim nos ama, devemos amá-lo, e isso implica obedecê-lo. Essa é a primeira aplicação, e a segunda e última. Se Deus assim nos ama, devemos viver para Ele, amando o próximo. O amor ao próximo é visto, ou pode ser visto, especialmente pela busca do bem comum, mas acima de tudo, por lhe apontarmos a verdade. Uma das razões pela qual eu gosto tanto da primeira carta de João, é que quando ele fala do amor de Deus, ele não deixa de falar dos outros elementos que são evidências do cristão. Então ele fala também da teologia, do aspecto da confissão de Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo e morreu e ressuscitou. E ele fala do aspecto volitivo, ou seja, da vontade. Vocês precisam desejar ser santos, buscar ser santos, obedecer ao Senhor, porque uma coisa não anula a outra. Então o nosso amor é demonstrado na medida que nós buscamos o bem comum e apontar aqueles à nossa volta para a verdade que liberta. 1 João 4, versos 11 e 12 diz: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Quando eu expliquei esse verso de forma mais pormenorizada há 2 semanas atrás, meu argumento foi: a maneira que as pessoas veem Deus é na medida que o amor de Deus é em nós aperfeiçoado, ou seja, ele cresce, ele progride em nós, a ponto de nós vivemos para Deus, servindo as pessoas. Se Deus assim nos ama, amamos a Deus e obedecemos a sua palavra. Deus assim nos ama, amamos ao próximo, vivemos para Deus, amando e servindo ao próximo. Vamos orar? Pai bendito, que a Tua palavra, que ocupou nossa meditação nesses minutos, possa estar muito além do que a nossa memória é capaz de conter. Nosso pedido, ó Pai, que pela ação do Teu Espírito em nós, aquilo que nós sabemos possa ser relembrado, aquilo que nós não sabemos possa ser gravado em nós, ó Pai, de forma que nós experimentemos a transformação da Tua palavra. Senhor, que como tanto o Senhor nos amou, escapa ao nosso entendimento. Quando olhamos para nós mesmos de forma sincera, escapa à nossa compreensão, como podemos ser alvo de tão grande amor. Pai, por isso, nós somos constrangidos, como afirma o apóstolo, a ver para o Senhor. Ó Pai, nos perdoa pelas muitas vezes que nós dissemos com nossos lábios que Te amamos, mas nós deliberadamente nos afastamos da Tua palavra. Nós deliberadamente nos comportamos como ovelhas ainda perdidas, mesmo tendo sido encontrados pelo Teu amor. Perdoa, Senhor, nossos pecados e nos traz de volta. Nos dá o desejo, a satisfação de Te obedecer. Encontremos nisso a alegria, como uma evidência segura de que o Senhor nos ama e nós Te amamos também. Pai, quando olhamos para esse tão grande amor e para a necessidade de que esse amor, ele, a partir de nós, do Teu povo, ele passe aos outros, começando pelos nossos próprios relacionamentos intrafamiliares, mas se expandindo até as pessoas que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Ó Pai, nós vamos reconhecer como nós temos falhado e pedir que o Senhor mais uma vez nos dê a percepção, a consciência desse amor que nós recebemos de graça, pela graça, para que nós também sejamos amorosos e graciosos em nossos relacionamentos, Senhor. De forma, ó Pai, a dar um testemunho condizente com o amor que recebemos e dar também um fundamento coerente com a mensagem de amor que anunciamos. Um amor que chama ao arrependimento, que confronta com a verdade, sempre com o desejo de edificar
de que haja salvação, de que haja redenção, ó Pai. Pai, todas essas coisas nós pedimos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Vamos passar esse momento, meus irmãos, a celebração da ceia. Vou pedir que venham aqui à frente os irmãos que eu solicitei que me ajudassem nessa manhã. Os irmãos, isso, podem se chegar, os irmãos que eu solicitei que me ajudassem nessa manhã. Estão se chegando aqui. Nós vamos, como é o nosso costume, entoar hinos de adoração a Deus. Dá luva para todo mundo. Dá luva para todo mundo. Luva. E nós, em razão, meus irmãos, desse momento específico que nós estamos vivendo ainda em pandemia, nós vamos adotar algumas mudanças. Algumas já são claras, né? Nós estamos de máscara, a não ser eu que estou ao microfone e não vou manusear os elementos da ceia dos irmãos. Mas a ceia vai ser distribuída pelos irmãos e eu estaria com um aqui, eu vou retirar um que vai ser para mim então. Ela vai ser distribuída num único momento, os dois elementos. O irmão vai receber o cálice, juntamente com o cálice, acima dele, já que vai ser inclusive o primeiro elemento, há uma espécie de pão desidratado, quase como uma torrada. Então você vai receber o pão e o cálice de uma única vez. Depois de recebido, nós vamos orar. Depois de orar, eu vou indicar o momento. E você vai simplesmente remover a tampa. Agora eu estou mais enrolado do que quando eu vi a primeira vez. É simples. Você remove a tampa. Depois do pão, no momento do cálice, você abre aqui e retomamos o cálice. Nós adotamos essa prática, meus irmãos, assim para não ter excesso de manuseio com o que nós vamos consumir agora na ceia. Nós entendemos que confiamos em Deus e buscamos, no melhor das nossas possibilidades, sermos prudentes, aquilo que pode e deve ser feito. Então, nesse momento, nós vamos entoar louvores ao Senhor e distribuir os elementos da ceia. Logo em seguida, nós vamos orar e dar as instruções quanto ao momento oportuno de cada um dos elementos.
Antes da distribuição dos elementos, faltou que eu mencionasse todas as pessoas que estão qualificadas para tal. Então, se você deixou de receber o elemento, mas você é alguém batizado por uma igreja cristã que prega o evangelho, está em comunhão com a sua igreja, e você não recebeu o elemento, você pode sinalizar, vamos entregar, mas eu creio que todos receberam. Sim. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, capítulo 11, verso 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos, nesse momento, ter uma oração, onde primeiro você vai, de forma silenciosa, buscar ao Senhor, para que a memória da mesa, do sacrifício, possa lhe impulsionar a pedir perdão, arrepender seus pecados, para então comer do pão e tomar do cálice. Logo depois nós vamos romper esse momento de oração de forma audível, mas ore silenciosamente por você próprio. Te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estar em Tua casa, pela mesa posta pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Estamos aqui nessa manhã celebrando o túmulo vazio. Muito obrigado por tão grande sacrifício. Muito obrigado por tão grande salvação. Como nós ouvimos há pouco, Pai, nós não merecíamos. Nós ofendemos o Senhor diariamente com nossos pecados. Nossa própria natureza é contrária à Tua vontade. Mas aprova o Senhor, Deus, na eternidade, enviar Teu Filho para que fosse morto por cada um de nós, por Tua igreja. Nós louvamos, ó Deus, por Teu grande amor, demonstrado na cruz. Nós te pedimos que esse amor possa nos habilitar a amar-nos também uns aos outros, em comunhão, em comunidade. Que essa igreja, ó Pai, que já instituída aqui há 58 anos, possa continuar cada vez mais avançando no Teu reino, nessa localidade, nessa cidade, nesse bairro, Deus, nesse estado. Nós pedimos que Tua igreja possa ser luz no meio das trevas, possa salgar o ambiente onde cada irmão aqui estiver inserido. Nós te pedimos, habilitados, mais uma vez, nós reconhecemos pelo Teu grandioso amor demonstrado por Cristo Jesus, e é no nome dele que nós choramos. Amém. Como lemos, relato do apóstolo que se baseia nos evangelhos, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele partiu o pão, quando estava à mesa com os discípulos, ele disse: esse é o meu corpo, que eu entrego por vocês. Então, como nos orientou o nosso mestre, nós vamos agora comer do pão, que lembra o corpo do Senhor Jesus Cristo.
A Bíblia nos lembra que, de forma semelhante, depois de ter ceado, depois de ter partido o pão, explicando aos discípulos que o corpo seria entregue por eles, morrendo por eles, o Senhor tomou do cálice, disse: esse é o meu sangue, que eu derramo por vocês. Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Tomemos agora do cálice, para lembrar do sangue derramado em nosso favor. Você já tomou seu cálice? Pode se colocar de pé. Nós vamos entoar essa última canção, que nos lembra que nós somos comprados para sermos o povo do Senhor. Comprados para sermos um com o nosso Salvador, e por meio dessa unidade, somos uns com os outros, unidos. Vamos então bem dizer ao Senhor, agradecer por tão grande salvação, e que também nos colocou nessa família, que é a família de Deus. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em mim, pensava em nós. Que nos via redimidos por seu sangue, lutando com o combate do Senhor, cada lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que excede todo o entendimento, as consolações e a santa comunhão promovida pelo Santo Espírito de Deus, e sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, não só hoje, como sempre. Amém e amém. Você pode se assentar em oração silenciosa. Encerramos o culto dessa manhã. Deus possa nos abençoar a andarmos como gente que sabe, entende e que reflete o amor de Deus. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos
sermos um só.